Reportagem especial. Já existe na legislação brasileira a determinação de que homens e mulheres que realizam o mesmo trabalho sejam remunerados da mesma forma. Mas na prática, não é bem isso que acontece. O último relatório de transparência salarial, divulgado no fim do ano passado, mostra que 20% das mulheres ainda ganham menos que os homens em empresas com 100 ou mais empregados. Em mais de 15 mil empresas, essa diferença era de até 5%. E por que é tão importante promover a igualdade salarial entre homens e mulheres? A repórter Michele Chiapa preparou uma reportagem que nos ajuda nessa reflexão. Vamos ouvir. No Brasil, há cerca de 104,5 milhões de mulheres, o que corresponde a 51,5% da população. Já os homens representam 98,5 milhões de habitantes, ou seja, 48,5% da sociedade brasileira. Nós, mulheres, estamos em maior número, mas será que também ocupamos mais vagas no mercado de trabalho? A resposta é não. Conforme os dados do último censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2022, 53,3% das mulheres trabalham oficialmente, enquanto a taxa masculina é de 73,2%. Mas no trabalho informal, a presença feminina supera a de homens. E no recorte por raça, as mulheres negras são ainda mais afetadas pela informalidade. Elas representam 43,3% do total, enquanto as brancas correspondem a 32,7%. Já o percentual de homens brancos fica em 34,8%. Em outra pesquisa desenvolvida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, ficou evidenciado que as mulheres ganham quase 21% a menos que os homens. Ao longo do tempo, foram estabelecidas leis para efetivar a igualdade salarial. Em 1943, a Consolidação das Leis do Trabalho, no artigo 460, definiu que na falta e estipulação do salário, ou não havendo provas sobre a importância ajustada, o empregado terá direito a perceber salário igual ao daquela que na mesma empresa fizer serviço equivalente ou do que for habitualmente pago para serviço semelhante. Na sequência, o artigo 461 deixa explícito que, sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador na mesma localidade, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo. Em 1952, foi acrescentado ao texto a impossibilidade de diferenciação por nacionalidade ou idade. 65 anos depois, em 2017, com a reforma trabalhista, foram incluídos ainda os termos no mesmo estabelecimento empresarial e etnia. Além da CLT, em 1988, a Constituição Federal decretou, no artigo 7º, inciso 30, a proibição de diferenças de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. A Carta Magna também consagra o princípio da igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres. No entanto, a diferença salarial entre os gêneros persiste no Brasil. Para inibir esse tipo de discriminação, em 2023, foi publicada a Lei da Igualdade Salarial. Pela regra, empresas com 100 ou mais empregados devem elaborar e divulgar relatórios semestrais de transparência salarial. Isso serve para identificar e corrigir discrepâncias entre gêneros. O último relatório divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, com dados de mais de 50 mil empresas, mostrou que a média salarial dos homens é de R$ 4.495, enquanto a das mulheres de aproximadamente R$ 3.565. A renda é menor ao analisar a média de salário das mulheres negras, que cai para R$ 2.745. Ainda segundo o estudo, em mais da metade dos estabelecimentos não havia pelo menos 3 mulheres em cargos de gerência ou direção. A subsecretária de Estatísticas e Estudos do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, Paula Montanher, destaca a importância do levantamento.
Quando a gente vai lá e olha os dados continuam estacionados com as mulheres recebendo, em média, 20% menos que os homens. Então, o relatório buscou o quê? Da visibilidade, da transparência para as situações de salários entre homens e mulheres. Esses relatórios permitem que a gente olhe cada estabelecimento com 100 empregados e mais, até porque a legislação diz que eu só posso comparar pessoas que estão trabalhando no mesmo lugar. Mas ela permite que a gente veja se as situações têm diversidade, isso significa contratação de mulheres, mulheres em diferentes tipos de situação, mulheres brancas, mulheres negras, mulheres pardas, mulheres indígenas, mulheres chefes de domicílio. Então a gente tenta olhar se esta possibilidade está sendo mantida e a gente procura olhar também se a gente está garantindo promoção das mulheres, porque a gente precisa garantir contratação, o que a gente já está vendo. Promoção das mulheres, porque a igualdade salarial supõe que eu tenha homens e mulheres em proporções similares, não precisa ser igual, mas precisa ser pelo menos similar, em todo tipo de posto de trabalho. Este ano, das mais de 50 mil empresas com 100 ou mais empregados no Brasil, apenas 21 mil enviaram dados sobre critérios remuneratórios e ações para promover diversidade. No caso de descumprimento das determinações legais, está prevista a possibilidade de aplicação de multa de até 3% da folha salarial do empregador, limitada a 100 salários mínimos. O objetivo, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, não é punir, e sim alcançar a igualdade salarial por meio de uma mudança de mentalidade. Lei cumprida, empresas conscientes. A discriminação salarial afeta não só o bolso, mas também a motivação no trabalho. A coordenadora pedagógica Viviane Pérez sabe bem disso. Ela chegou a ganhar metade do salário recebido por outro profissional do sexo masculino que realizava as mesmas atividades. Eu levei em torno de 2 a 3 anos para que esse salário fosse equiparado aos outros. Então não foi um tempo muito pouco, não. Foi um bom tempo aí que eu tive para equiparar o meu salário. Eu entrei na empresa ganhando muito aquém do que os outros ganhavam. Então eu senti na prática essa questão. Fui questionar. E aí, assim, as pessoas não abrem com você o jogo, né? Mas você sente. No início, ninguém vai dizer não, é porque você é cadeirante, porque você é mulher, alguma coisa nesse sentido. Mas foram, assim, várias desculpas e tal. E ao longo do tempo, fui questionando e querendo a equiparação salarial, até que eu consegui. Para combater a discriminação e a violência contra as mulheres, em 2021, o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. A Justiça Trabalhista, inspirada no documento, lançou em 2024 protocolos que trazem orientações específicas para lidar com casos envolvendo desigualdades de oportunidades, assédio e preconceito nas relações de trabalho. A juíza titular da Terceira Vara do Trabalho de Taguatinga, no Distrito Federal, Noêmia Porto, destaca que ao analisar os processos, com base em protocolos e observando a Lei de Igualdade Salarial, o Judiciário consegue ser mais assertivo nos julgamentos. A Justiça do Trabalho, de maneira muito detalhada e muito fundamentada, passou a se preocupar com a igualdade, mas veja, também nos seus diversos aspectos de interseccionalidades. Então, se fala da igualdade das mulheres ou para as mulheres, mas também se discute o aspecto de gênero, de raça, de deficiência, de etarismo, de idade. Então, a interseccionalidade faz parte de um programa maior de combate à discriminação. E nesse ponto, a Justiça do Trabalho tem um dos materiais, eu diria, mais densos de que eu, como magistrada, tenho notícia nos últimos anos. Imaginando que o protocolo, hoje ele serve como pano de fundo na análise que qualquer juiz ou qualquer juíza faz nos casos concretos das acusações de discriminação, combinando isso com uma lei que está em vigor desde 2023, a questão que se coloca é, quando há uma acusação de discriminação salarial e ou de discriminação quanto ao acesso a oportunidades, nenhuma correção interna que tenha sido feita, nenhum compromisso com política em favor da igualdade salarial e da igualdade de oportunidades, também passa a convencer em sentido contrário, ou seja, de que aquela acusação de discriminação, ela faz sentido em termos processuais.
Para eliminar diferenciações por gênero e, consequentemente, evitar ações trabalhistas, o caminho é a educação. Somos diversos, mas iguais perante a lei. Essa é a consciência para se chegar à igualdade salarial.